O assassinato do advogado Renato Gomes Neri continua envolvido muito mistério aqui em Mato Grosso. Cuiabá está sobressaltada, principalmente entre os operadores de direito. A nossa reportagem, a reportagem da página do Enoch, encontra hoje e vai conversar com uma das figuras que, segundo a tradição aí, vive nas sombras aqui em Mato Grosso. E é citado por Renato Neri na sua reclamação, né, na denúncia que ele encaminhou à OAB. Uma denúncia que fala de uma série de pessoas que teriam formado um conluio criminoso para prejudicá-lo. Cláudio Natal. Cláudio Natal é jornalista, Cláudio Natal é blogueiro, Cláudio Natal atua também na área de direito. Afinal, quem é Cláudio Natal? Boa tarde, boa tarde, Enoch, boa tarde a todos, né? Então, Enoch, eu formei, né? Eu tenho hoje as profissões, né? Empresário, jornalista, perito, formei em direito, né? Fiz administração também, passei em concursos públicos da área de direito e fui acusado aí, né, pelo Renato de ser estelionatário, de Você ser é um lobista, que eles falam tanto aí? lobista, estelionatário, grampeador de telefone, né? Ele falou mais alguma coisa lá de mim, né? Mas, enfim, Enoch, né? Nesse caso, E por que ele falou de você? justamente por isso, nesse caso eu fui contratado para atuar como perito, porque eu também sou perito, né? Contratado por quem? Pelo Antônio João? Não, pela Julinéria, uma cliente que foi vítima do Renato, né? Que eu vou explicar aqui, mas na verdade o Renato aplicou um golpe lá para tomar terra, né? Ele De se família. diz vítima e você diz que ele é o golpista do caso? Ele é o golpista, né? Você vai ver as decisões transitadas em julgado, você vai ver a perícia da Politec, que confirma que ele usou os documentos com assinatura falsificada, né? Então eu fui contratado como perito nessa ação, né? Julinelli, Sim, ela é uma das que tem interesse na tal área lá em Novo São Joaquim? sim, ele tomou a fazenda dela também. Ela é uma das que ele tomou, né? Com um golpe desse aí, né? Você fala tomou e ele fala que está lá há 30 anos atuando nessa causa, que ele estava brigando para preservar os seus honorários advocatícios. Então, Enoch, para você, só para você, mundo aí que estiver nos assistindo, ele realmente ganhou a ação e quando eu fui procurado, eu descobri que ele ganhou a ação com documentos falsificados. E ninguém tinha conhecimento disso. Como eu sou perito, eu tinha condições de detectar isso aí no processo. Ele estava há 30 anos no processo. Você entra em que altura? Ele já 10 anos depois? Depois que ele já tinha tomado a fazenda. Eu entrei em 2022, né? Mais ou menos, né? Eu tenho que olhar a data certinha, tem até na minha perícia, porque eu assinei ela, né? Como perito eu assinei. Então lá ele pegou o quê? Um morto, que era cliente dele. E O ele, senhor Manuel? Seu Manuel Cruz Fernandes. E entrou no juiz dizendo, olha, seu Manuel deu todas as terras dele para mim, tá aqui, ó, a seção de direito, eu virei dono. E entrou pleiteando o direito do seu Manuel, mas agora para ele, por quê? Porque não, eu sou dono. E com isso ele despejou todo mundo da fazenda, das fazendas, né? Isso aí deve dar 10 mil hectares mais ou menos, avaliado em 300 milhões de reais. É de alto valor econômico, isso aí. Então, uma fazenda onde a soja já está sendo plantada, colhida, vendida. Fazendas formadas, já teve investimento, família plantando há 30, 40 anos, famílias com escritura. Então, ou seja, ele usou de um documento falso, tomou a fazenda da parte, que era seu cliente, né? E obteve êxito. Ele fez com que o Poder Judiciário desse terras para eles usando um documento falso, né? Então, assim, isso aí é muito indignante para as famílias, né? E para mim isso daí é algo que, assim, por ser perito, eu já presenciei várias vezes, né? E com isso aí ele acabou se enriquecendo, né? Ao meu ver, ilicitamente, né? E no decorrer desse processo ainda ele fez um furto de soja lá e usou nota fria. O delegado instaurou um inquérito, crime contra o Estado, e ele está respondendo lá junto com a quadrilhinha lá de gente,
que dava lastro, sustentação fiscal para que a soja fosse furtada dessas fazendas aí que ele tomou, usando o poder judiciário, entendeu? Quando ele ganhou, digamos, o domínio lá sobre as terras já estavam produzindo soja, ele colheu e vendeu. Colheu a soja, tomou até a soja de quem estava lá plantando. Teve gente que não pôde colher a própria soja. Ele chegou despejando essas famílias, né? Como eu te disse, com um documento falso, que foi submetido à perícia da Politec do Estado e os peritos confirmaram. Realmente a assinatura do senhor Manuel é falsa. Ele não deu essas terras para o Renato, né? Então foi isso que aconteceu, né? A denúncia da OAB, ele acusa a Politec de ter sido manipulada ali. Tá? Na verdade ele tentou retardar na Politec a apuração disso. Não tem como você impedir que a Politec fizesse esse trabalho, né? Mas é algo que você quiser levar para qualquer perito, ele vai falar é falso, porque é muito falso. Não é pouca falsificação, é muita, ela é gritante. A assinatura tem muita divergência. Até quem não entende a hora que vê fala é falso. Entendeu? Então, esse processo em que ele atacou todo mundo, ao meu ver, ele colocou meu nome porque fui eu quem descobri, né? Ele estava litigando com todos esses advogados, né? E também é o seguinte, né? Quando eu fiz o meu laudo pericial, que isso foi usado pela justiça, a partir daquele momento em que a pessoa está usando documento falsificado, ele perde a razão. Então, dali para frente, não seria possível mais sustentar essas decisões judiciais e ele viria a perder, tá? Naturalmente. E aí, em consequência desses ataques que ele fazia com a minha pessoa, estelionatário, golpista, eu pedi para que a Ordem dos Advogados do Brasil, eu assinei isso, cassasse a carteira dele, sobre o fundamento de que ele tomou toda a fazenda de um cliente. E o advogado ele tem que ganhar os honorários, pode ser parte, pode ser em dinheiro, conforme combinado. Não pode tomar todo o patrimônio do cliente. Na reclamação dele, ele fala que estava zelando pelos honorários. Ele não fala nessa coisa que você está dizendo, que ele tomou a terra de um morto. Mas se você olhar no processo, ele fez uma jogada entre ele e o Salesi, que é um filho adotivo desse seu Manuel, né, de criação. Eles acabaram ficando com toda a terra. A viúva e os filhos estão sem. O filho do seu Manuel, com a terra de 300 milhões, está vendendo balinha na rua. Balinha, lá na porta do fórum. Então a terra de 300 milhões de um senhor ficou tudo para o advogado e para um filho adotivo. O Antônio João, a quem ele acusa mais diretamente, a quem ele pede punição na OAB, representa quem é viúva? Como é que se estabeleceu esse litígio e por que essa raiva do Antônio João? Eu sei dizer algumas coisas assim, né? O processo foi muito amplo, como perito eu li, então eu sei o que aconteceu ali no processo. O Antônio João era advogado da minha cliente. Depois ele deixou de ser advogado dela e passou a ser advogado da viúva, né? Porque existem 3 lados dessa história. As famílias que lá se encontraram, o seu Manuel e a viúva, e o Renato Neri e o Salesi. Existem 3 lados disputando a mesma fazenda. Um dos lados envolve várias famílias, entendeu? Isso que é um processo volumoso, antigo, de décadas. 30 anos ele fala. Exatamente, e onde foi vencido com um documento falso. Esse é o problema, a assinatura falsificada. O judiciário habilitou o Renato, deu decisões favoráveis, acolheu recurso e ele a todo tempo estava usando documento falso. Essa falsidade que você alega agora também foi reconhecida no judiciário? Foi reconhecido e foi até cancelado, porque ele reconheceu firma de uma assinatura falsa como verdadeira num cartório. E o juiz determinou o cancelamento dos selos. Falou para o cartório, olha, cancela o cartão de assinatura e determina o cancelamento do selo, porque vocês autenticaram coisa falsa. Então, até o cartório sofreu a consequência administrativa do ato do Renato, né? Ele era beneficiado dessa fraude. E essa decisão, esse juiz é lá da região de da comarca. Isso, porque esse processo tramitou na diretoria do fórum, porque o juiz diretor do fórum é quem faz a correição dos cartórios, ele é o corregedor dos cartórios. E quando chegou a minha perícia com a denúncia, aí o juiz instaurou o procedimento, o Ministério Público opinou no processo, a Politec fez o laudo e confirmou que a minha perícia disse. Além da sua perícia, houve uma perícia oficial do Estado. Isso, a Politec disse, a assinatura do seu Manuel foi falsificada no documento em que deu a fazenda para o Renato, ou seja, ele nunca foi dono dessa fazenda. Era um golpe do Renato, né?
E, Enoque, duas condições que eu vou te dizer aí, é dessas acusações que ele faz na minha pessoa. Não é a primeira vez, eu já recebi acusações de tudo quanto é jeito, de um monte de pessoas, né, processos judiciais. A profissão da gente, né, é ossos do ofício, Enoque. Então, quando eu me deparei com essa escandalosa situação em que ele falsificou a assinatura, eu sou perito, também sou empresário, tenho um jornal e sou jornalista, além de ser formado em Direito, de ter sido funcionário público da Justiça. Então eu falei, eu vou divulgar. Eu coloquei no jornal a fraude dele, entendeu? Direito meu, eu tenho um jornal, sou jornalista, se eu vi uma fraude eu posso pôr, não. Divulguei. Isso prejudicou demais ele. Porque além da justiça, a imprensa sabia que ele estava dando um golpe. E ele passou a me fazer ataques levianos. Ao mesmo tempo, quando ele me atacou, eu denunciei ele na OAB. Aí pedi para caçar a carteira dele, porque ele roubou o cliente. É um furto, né? Mediante fraude. Ele tinha que pegar essas terras e entregar. A OAB só falou da denúncia dele, da reclamação dele, não falou da sua reclamação. Mas a minha está lá, eu vou até solicitar o andamento para ver como é que está. A minha foi a primeira contra ele. Não porque eu tenho raiva dele, porque ele ficou fazendo esses ataques, é porque realmente ele estava roubando o cliente. Eu vi uma injustiça, eu falei, responde, você tem que responder pelos seus atos, né? E enviei para lá. Quando ele viu essa situação grave, né? Ele furtando um cliente e a OAB não permite. Isso aí, você furtar seu cliente. Né? Isso é algo que a instituição não deixa. O advogado tomar uma fazenda de um cliente, você pode cobrar os honorários dele. Aí a OAB, né? A OAB fala, não, até aí tá, né? Assiste o direito, né, Noque? Então, assim, algo que não tem, isso não precisa de muita reflexão. A gente sabe o que é certo e o que é errado. E ele, diante disso, vendo que era falso, foi revertendo os processos, ele ia perder, ele fez esse escândalo fazendo essa lambança, envolvendo o nome de muita gente, de um médico meio de renomados juristas que nem aqui em Cuiabá estão. Humberto Teodoro é um cara renomado, estudioso, é um cara... Segundo o Renato Neri, está também envolvido nessa ratatouille criminosa. Então, aí vamos dizer o seguinte, envolvido na ratatouille criminosa, só porque ele advogou no processo contra o Renato. O Humberto Teodoro, juiz federal Odilon. O Odilon, conhecido como o maior juiz combatente do crime. Né? É um juiz que ele foi a vida inteira ameaçado, andou de segurança. Estive com ele me chamou para perguntar sobre as falsificações. Hoje ele foi advogado nesse processo de uma das partes. Ele aposentou como juiz, né? E virou advogado. Então ele estava lá no escritório dele, com o filho, que é advogado. Lá em Campo Grande? Isso, em Campo Grande, eu fui até lá. Então, assim, como dizer que um juiz que foi reconhecido, que você conta o crime, é o criminoso, entendeu? Pôs o nome do cara na lama, como o do Humberto Teodoro, grandes juristas. Isso aí que o Renato fez, ele quis passar de vítima para que não tivesse a carteira cassada e não perdesse os processos. Né? Você conhece também esse advogado contra o qual ele mais argumentou, que é o Antônio João? O que você acha do nesse processo eu acabei tendo contato com várias partes, advogados, até porque é um processo volumoso. Eu fui a única pessoa que descobri que isso era falso, porque eu sou perito. Né? Chegaram aqui, olha, faz análise desse processo como perito, para saber o que tem de errado aqui, e eu já descobri de início ali essa documentação falsa. Tinha outras coisas regulares, eu entendo que a perícia lá de plotação da área também não está certa, mas aí não é de minha competência, isso aí é de outro tipo de perícia, né? De outras funções, né? De topógrafo, engenheiro, etc. Mas também eu acho que está irregular aquilo lá, né? Mas a minha atuação foi nas falsificações como perito grafotécnico e os documentos falsos. Quem foi que te chamou para atuar? Qual foi o advogado? Você trabalhava com quem? Então, a parte que me solicitou foi a Juliana Neri, né? Que foi vítima do Renato também. Ela perdeu a fazenda, né? Diz ela, né? Porque quando nós estamos atendendo o cliente, ela se diz chocada, com a família prejudicada, chorava muito, né? Por ter sido vítima de um golpe. Ela mora aqui em Cuiabá ou mora lá na região? Não, eu fui até Primavera atender ela, depois nós nos encontramos em Cuiabá, em Primavera. Então eu atuei exclusivamente como perita, né? Estou te dizendo essas informações porque as partes me procuraram, principalmente quando eu entreguei o laudo e que foi instaurado e confirmou a falsificação, todas as partes queriam falar comigo para saber, olha, é falso,
porque eles tinham só as dúvidas, né? Tinham perdido o processo com um documento falso, não conseguia acreditar num golpe desse tamanho. Então as partes falaram comigo, os advogados, tive contato com muita gente desse processo, né? Mas te dizer sobre um e sobre o outro, a gente não sabe o que dizer. O ataque do Renato com relação à minha pessoa foi porque eu desmontei essa trama desse tamanho dele. E ele, para se passar de vítima, acusou até os juristas de grande renome, que são estudiosos, reconhecidos a níveis nacionais, até mundiais. Né? E juristas também aqui, atuação em Mato Grosso. É o caso do Antônio João, é o caso do Elmar Novak. Pois é, Thiago, como acusar o Elmar Novak, né? Também como acusar ele. Né? É algo que não tem explicação. O que o Renato fez. Ele também atuou em alguma fase do processo? Sim, isso? também atuou, também foi advogado, como o juiz Odilon foi da própria Julinelli. Ele, se salvo engano, ainda consta em alguns processos lá, né, alguns desdobramentos, ações que estão em trâmite, da própria Julinelli ainda. Ele ainda é advogado. Eu não estou protegendo ninguém, nem desprotegendo, mas não tem lógica. O advogado já sair acusado, um renomado, assim, difícil você dizer que Humberto Teodoro, reconhecido nacionalmente, veio se sujar aqui em Cuiabá contra o Renato Neri. Né? Então, assim, não tem essas acusações do Renato contra todo mundo, né? Sem individualização, cada um fez, é só uma lambança, justamente para tampar um golpe criminoso que ele fez usando documento falso que ele tomou fazenda. Pelo que você diz, o Renato estaria, depois de anos, perdendo a causa. Ele foi identificada falsificações, segundo você argumenta agora. Mas aí alguém vai lá e mata o cara? Aí cabe a polícia, né, Enoque? Quem matou ele, né? Tem que descobrir e tem que ser punido, porque por mais que o Renato tenha dado um golpe desse tamanho, as pessoas podiam buscar justiça, processar ele, ser reparada, né? Não matar ele, né? E aí cabe a polícia. Isso aí sim a gente espera. O assassinato do Renato acontece poucos meses depois de um outro advogado ter sido também, da mesma forma, vítima de uma execução de rua, uma execução que lembra aqueles tempos trágicos aí da turma do Arcanjo. Eu acho que as pessoas se sentem vítimas das próprias reflexos, das próprias decisões, né, do Poder Judiciário e acabam atingindo o advogado. Por exemplo, se isso for confirmado, se descobrir quem é o atirador, o mandante, etc., se existir mandante, e for desse processo, desse litígio de terra, né, vamos dizer que foi dali daquele processo, né, eu digo assim, o reflexo disso pode ter sido de uma injustiça que deu ao Renato Neri uma fazenda com documento falso. A pessoa que foi vítima disso, ela fica muito contrariada, né? Então, reflexos de decisões judiciais, elas podem causar isso, né? Então, tem que haver muita responsabilidade também, né? Quando se aponta crime em processo, quando se está tirando famílias de fazenda, né? Tratando de falsificação, né? O judiciário também tem que se atentar a esse tipo de coisa, justamente para não causar tamanhas injustiças, como foi nesse caso aí. Uma montagem do Renato fez um estrago muito grande em um monte de família, né? Na sua denúncia à OAB, ele faz carga em cima de alguns juízes, né? O casal lá, o Luiz Otávio e Sini. Ele faz carga. Faz contra o desembargador. Faz. Sebastião de Moraes. Por quê? Você acha... Como é que está o ambiente na magistratura de Mato Grosso? Eu acho que talvez estejam preocupados, né, com essas mortes, incomoda todo mundo. Mas você já tinha percebido essa possibilidade de estar havendo uma manipulação de sentenças aqui nas comarcas? Isso daí vai caber ao Ministério Público, ao CNJ, né? Até porque... Você defende uma investigação a nível do Conselho Nacional de Justiça? Inclusive contra a morte dele. Você tem que ser investigado, tem que ser levado a fundo, né? Até mesmo porque, que ele colocou meu nome lá, estelionatário, blogueiro, mais grampeador de telefone. Ele falou que você teme ser vítima de algum ataque? Você está andando com segurança? Você está armado? Como é que... Como a gente atua nesses litígios aí, eu já andei protegido, entendeu? Isso aí sim. Né? Mas é porque eu me cuido, né? Não como o Renato que ficou lá parado na frente, eu não faço isso. Eu tomo meus cuidados, a gente atuando só em questões agrárias, terra, eu me cuido há muito tempo, né? Eu acho que o Renato também devia ter esse cuidado. E, né, fica parado na porta de um escritório,
ali mexendo no celular, sem olhar, sem perceber, eu até acho que ele não se sentia ameaçado, porque quem se sente estaria se protegendo. Ele estava muito tranquilo, você viu como ele estava tranquilo? Na denúncia ele não fala em ameaças. E até acho que essa O denúncia que foi aí... encaminhado ao OAB não está lá, ó, eu posso ser vítima de um atentado, ele não fala isso. Exatamente, eu acho que também aconteceram injustiças aí, em que denegriram até a imagem da OAB, porque ele não peticionou para a OAB, dizendo que ele estava sob ameaça, etc., pedindo esse tipo de auxílio. Ele peticionou para a OAB pedindo uma sanção disciplinar contra um advogado que ele estava revoltado, e colocou um monte de gente, o nome, né? Então tem uma grande diferença nesse sentido aí. Essa questão da demora da distribuição do processo, o meu também, que eu protocolei contra ele, também demorou. Está até hoje sem finalizar, né? Então tem trâmite, não é nenhum processo que anda desse jeito. O processo dele, que ele deu esse golpe, tem 40 anos. Então ele também não pode falar que não anda, culpar o OAB, culpar a instituição, perto das eleições. Eu acho que tem uma série de coisas aí que tinham que ser mais bem vistas e melhor divulgadas também. A imprensa também não está falando exatamente, também não sabe desses fatos que eu estou revelando para você agora, porque eu atuei no processo, eu estou te falando isso, né? Eu acho que tudo tem que... Eu fui o primeiro a te procurar aqui, os outros jornais, sites, televisões, ninguém veio, porque está citado lá, ó. Todo mundo, como se diz, esse documento do Renato circulou aí, foi a OAB que vazou, como é que... Aí vem eu de novo como perito, não foi a OAB que vazou isso aí. O documento que circula, que eu recebi no WhatsApp, não tem assinatura. Então, ou seja, vazou do próprio Renato, o próprio escritório dele. O documento que ele fez não tinha nem assinado. Não estava carimbado lá o protocolo? Exato, não está encartado, não tem folha, não está lá com sinais que está digitalizado o processo. Então, essa petição de denúncia dele aí, foi ele mesmo, foi do escritório dele, porque ela está circulando sem assinatura. Ou seja, foi minutada, né? Posteriormente foi protocolada no OAB, que você tem que assinar, instruir, etc. Mas aqui só está minutado e ele provavelmente enviou isso por WhatsApp para alguém e vazou por ele mesmo. Né? Não estou querendo dizer, ou por alguém do escritório dele, do computador dele, porque não está nem assinada. Para vazar de dentro do OAB tem que estar distribuída e assinada. E você vê que, né? Então, ou seja, a OAB também não tem culpa, não estou defendendo a instituição, nem acusando, mas pericialmente o documento nem assinado foi. Não, a OAB ele vazou na fonte. enviou o documento para análise e pesquisa do delegado encarregado das apurações. Você está preparado aí? Você deve ser chamado para falar como é que vai ser. Super tranquilo, Nock. Eu acho que também esses juristas renomados aí, não posso falar por eles, mas super tranquilo. Eu vou dizer o seguinte... Você ser chamado junto com o Beto Eudoro? Pode ser, né? Vai saber qual vai ser a atuação, né? Mas eu acho que a polícia tem que verificar todas as possibilidades, tem que ouvir todo mundo, até porque eles precisam entender, investigar, pesquisar, descobrir quem foi o mandante, né? E tem que ir a fundo nessa investigação, porque nada justifica matar, nem essas falsificações, esse golpe que o Renato aplicou aí. E essa lambança que ele fez de decisões. Só voltando aqui, recapitulando, que você me perguntou ali atrás, que Sebastião Moraes, o que ele fez com o juiz lambança. O que aconteceu? Quando eu fui fazer a perícia, eu li o processo que tramitava na primeira instância do Fórum de Cuiabá. Salvo engano, não na vara civil. Tá? E, salvo engano, a juíza que sentenciou foi a Cini, que é a esposa do Saboia. E o Saboia hoje é desembargador. Ali as partes discutiam a ortoga uxória. O senhor Manuel passou a fazenda para o Renato sem a esposa concordar. Entendeu? Só que os documentos eram falsos, mas quem fez esse processo não sabia que o documento era falso. E a juíza julgou procedente isso, e essa decisão foi contra o Renato, porque ela entendeu que a esposa tinha que ter assinado. Chama ortoga uxória, a esposa concorda. Era um casamento de comunhão de bens. Eu não me lembro, Nock, a casamento, mas eu acho que era comunhão total de bens. Sim. A questão é que a ortoga uxória, ela mas passou... Elas estavam separados quando se deu essa... Ela vivia em outro lugar? Renato diz isso, mas elas dizem que não. Aí quem está falando a verdade, né? Não dá para saber. Eu também, a viúva também não me contratou, ela não é minha cliente, né? É cliente do Antônio João. Cliente do Antônio João de Carvalho, o advogado. Aí, nesse momento, Enoque, ele começou a atacar a juíza.
E por determinado momento da lei, quando houve a mudança, o regime de casamento, por ser mais antigo, a ortodoxia passou a exigir dali para frente. Dali para trás, na época em que houve o casamento do seu Manuel, não se exigiria. Então, no recurso, o Tribunal de Justiça, através do desembargador Ferreira Filho, cassou a decisão da juíza Sini, né? É o mesmo desembargador que acabou dando a fazenda para o Renato, concedendo os pedidos do Renato, com os documentos falsos. Então ele se diz injustiçado pela CNI porque, olha aqui, o desembargador cassou, você estava em conluio, ele ataca ela também, entendeu? Simplesmente porque ela entendeu que precisava da ortodoxia da mulher. Eu também, Enoque, entenderia que precisaria, por quê? Porque deu todo o patrimônio, deu toda a fazenda, porque a mulher também é dona do patrimônio. Tem filhos, tem... Exatamente. Nesse aspecto particular, independente da data, eu entendo que a juíza agiu certo, né? Mas isso aí é questão do judiciário, é a opinião minha pessoal. Então ele ataca essa juíza e ataca, dizendo que o desembargador Saboia talvez intermediou, porque é a mulher dele, etc., né? Isso aí são ataques do Renato e são levianos. E eu digo o seguinte... Foi citado aqui também por ele na denúncia OAB, o Tiago, filho do desembargador Carlos Alberto, também atuou no processo, é por isso? E atuou contra ele? Atuou, saiu do processo, não estava mais atuando, mas ele acha que, tipo assim, até eu que já divulguei coisas contra o Tiago, ele acha que também estou envolvido com o menino, que eu nem converso. Todo mundo, ele falava isso. Não, vocês estão juntos, vocês estão só falando que não estão. Falava para onde, quando? Falava, minha cliente mesmo, quando tinha reunião com ele, às vezes, só para corrigir, Nock. Tinha-se reuniões com ele e essas pessoas se encontravam e falavam como foi. Havia tentativa de conciliação. Tentativa de conciliação somente depois que eu descobri que era falso, né? Então, e o comportamento dele era sempre assim, questionador, fazendo acusações? Era, sempre. Que isso, gravava e ficava montando essas coisas, porque quando você pega falsidade documental, ele ia perder dali para frente. Então ele tinha que atacar. Era o único jeito de sustentar a decisão que ele tinha ganhado a fazenda. Aí ele fazia essas lambanças todas aí, entendeu? Por exemplo, o desembargador Sebastião Moro dificilmente daria uma fazenda para ele com documento falso. Entendeu? E o João Ferreira também foi vítima dele, acabou dando, né? Não sei que ponto que foi que, né? Depois saiu do processo, até denunciado. Foi parar no STJ lá, tá respondendo inquérito lá por conta de ter dado a fazenda com um documento falso do Renato Neri. Entendeu? Então, ou seja, isso aí, o que o Renato fez também, essa lambança aí, essas acusações, não justifica terem matado ele. Mas o Renato me fez eu ganhar dinheiro, porque eu fui contratado e ganhei dinheiro. Entendeu? Aí pôr meu nome lá, sei lá porque que ele pôs, mas ele já fazia isso faz tempo. É o meio dele se defender. Esse processo, o caso do Zampieri, esses assassinatos, tudo isso propicia uma espécie de passar um pouco a limpo a justiça em Mato Grosso, ajustar os comportamentos e as atitudes dos magistrados, dos advogados, das partes. E essa coisa está um pouco tumultuada aqui em Mato Grosso? Nock, eu acho que, eu falo para você, se for referente à morte, a processos judiciais de fazenda, volto naquela questão que eu te falei no começo da matéria, o judiciário tem que ter muita responsabilidade. Dar a fazenda para um cara que usou um documento falso, se foi... São muitas as ações? São muitas ações, eu como perito, não é um pouco não, é muitas. Envolvendo hoje a disputa na área rural, né? O agronegócio tornou Mato Grosso uma região... de muito interesse financeiro. As fazendas tomaram valores, né? Isso no mundo. Países estrangeiros querem terras aqui, querem plantar aqui, querem comprar soja, querem garantir comida para o futuro. A China mesmo precisa de comida do mundo inteiro. Muita população. E com isso a terra se valoriza e o interesse financeiro é muito grande. Sempre se falou na duplicidade de títulos aí pelo interior. Resolver isso, então, é uma carga pesada para o judiciário. O judiciário tem que ter essa responsabilidade nas decisões. Dar uma fazenda para um cara que estava usando um documento falso pode ter causado a morte dele. Eu não sei quem é que matou ele. Entendeu? Nem eu sei. Se eu soubesse, eu tinha contado. Se alguém souber, entendeu? Tomara que a polícia descubra. Então, assim, se foi da briga de terra o que causou a morte dele, foi reflexo de uma concessão de decisão judicial que tomou a fazenda de um monte de família.
se foi daí a morte dele. Porque às vezes hoje, não, as pessoas não estão nervosas aí. Brigou no trânsito, o cara quer matar, sai armado, mostra a arma, quer brigar. Então, assim, tem que ver se é dessa briga em que eu atuei, que ele lançou meu nome aí, junto com de um monte de gente. Entendeu? Por enquanto, obrigado, Grau de Natal. Continuamos na pauta. Ok, obrigado a todos, boa tarde.